Hoje é sexta-feira, nós vamos aqui rapidamente conversar, estamos recebendo aqui a ilustre presença e agradável presença do nosso querido Pedro Davi, ele que é da direção do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, e é com ele que a gente conversa agora. Pedro, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Temos um carinho muito grande por você e é uma satisfação muito grande dividir esse horário hoje aqui com você, conversando com você. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial os servidores do Judiciário Maranhense. É com muita alegria e satisfação, né, que eu participo mais uma vez aí deste programa, que contribui tanto não só para os servidores, mas para toda a sociedade em geral, né? E hoje, dia 23, véspera de São João, né? Gostaria aí de desejar boas festas para todos os ouvintes, né? Para todos que participam deste programa e desejar aí um bom São João. Muito bem, então nós vamos conversar hoje aqui, Pedro. Nós vamos conversar sobre a audiência do Tribunal de Justiça. A audiência do Tribunal de Justiça. Os senhores que travaram vamos fazer um breve resgate aqui para que os nossos ouvintes possam compreender. O Sindjuiz realizou uma árdua e longa luta para conseguir repor as perdas salariais de 2014, que eram da ordem de 6,3%. Para isso, o sindicato esgotou as vias de negociação, buscou intermediação, dialogou com deputados, dialogou com o governo do Estado, negociou liberação de verbas para o Tribunal de Justiça para que o tribunal pudesse, ainda em uma outra gestão, fazer o pagamento dessas perdas salariais. Coisa que não aconteceu. O sindicato veio a ter a recuperação das perdas salariais somente agora em 2017 e sem ser retroativa. A partir daqui para frente, pronto. Então, já tem para trás perdas salariais de 2015, 2016. E para conseguir isso, o sindicato realizou uma greve e que terminou tendo estabelecido o desconto dos dias parados dos servidores, o dia das faltas pelo período da greve. Então o sindicato retoma todo o processo de negociação e no CNJ conseguiu uma conciliação para que pudesse ser negociado e restituído aos servidores os valores referentes aos dias descontados durante a paralisação. Daí é que dá origem a essa proposta de conciliação a ser submetida a essa apreciação dos desembargadores aqui no Tribunal de Justiça. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, né? Em 2015 nós deflagramos greve, né? E juntamente com a categoria, né, inclusive tínhamos como pleito único o pagamento das nossas perdas inflacionárias, que é um direito reconhecido tanto pela Constituição Federal como pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E infelizmente a nossa greve foi julgada, né, como ilegal pelo Tribunal de Justiça a pedido da Procuradoria do Estado. E essa questão está judicializada e recentemente, né, nós mais uma vez tivemos aí a alegria de inaugurar uma via, né, só fomos o pioneiro porque até então não tem nenhum sindicato conseguiu essa audiência de conciliação e nós fomos até o CNJ, né, e sentamos juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cleones Cunha, e o CNJ, para que a gente conseguisse entrar no consenso, para que fosse encaminhado pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça um acordo, né, para que nós pudéssemos reaver os descontos da greve, né. Na ocasião foi obedecida a orientação do conselheiro do CNJ, né, e o desembargador levou para o pleno essa proposta
de conciliação, né, para que a gente pudesse reaver esses descontos. Mas o curioso é que ele levou para o pleno, mas encaminhou aí pelo indeferimento, né, utilizou como argumento matéria judicializada. Só que muito nos surpreende ele alegar matéria judicializada, porque não existe nenhum tipo de óbice, apesar da questão estar judicializada, não existe nenhum tipo de óbice ou impedimento legal para que possamos entrar num acordo, né? Inclusive, a via do acordo, da conciliação, da mediação, é uma via bastante utilizada hoje, e temos como orientação do próprio Código de Processo Civil, que entrou em vigor ano passado, que pode sim fazer conciliação e mediação a qualquer tempo dentro da fase processual, né? E existe essa orientação, né, legal, né? E infelizmente não houve aí a vontade, né, por parte do presidente da gente conseguir entrar no acordo e conseguir reaver esses descontos, né, esses descontos aí que não era nem sequer para ter sido descontado, pois a nossa greve era legal, tinha como pleito único as nossas perdas inflacionárias de 2015, mas infelizmente a gente não conseguiu aí entrar no acordo, né, não houve uma boa vontade por parte do Tribunal de Justiça e a gente ficou mais uma vez a ver navios. Bom, de qualquer forma, me parece uma surpresa especialmente para os dirigentes que construíram esse diálogo, que buscaram essa via alternativa, inclusive enaltecendo a própria participação do presidente do tribunal que se dispôs e que havia se comprometido em trazer isso para o pleno. Quando isso acontece, pelo menos fica subentendido o comprometimento da pessoa com aquela. É lógico que não é uma decisão monocrática, não é a decisão do presidente, mas há um comprometimento com aquela posição construída, né, a 4 mãos, neste caso a 6 mãos, com uma intermediação aí neutra na história, e de repente caminha para esse lado. Como é que os senhores pretendem encaminhar essa situação agora? A gente conversou com a nossa assessoria jurídica e vamos tentar mais uma vez, através da via conciliatória, né, uma audiência no STJ, onde está tramitando o nosso recurso, né, da ação civil pública proposta pelo Estado, para ver se lá no STJ a gente consegue entrar num acordo para que consigamos aí reaver esses descontos, né? Vamos tentar mais essa via, né, essa alternativa, e paralelamente a isso está judicializado, né? O processo já chegou ao STF, mas infelizmente, né, a gente fica muito triste, né, em ver aí essa falta de boa vontade por parte do Tribunal de Justiça de resolver essa questão, né? Inclusive o Tribunal de Justiça, ano após ano, congratulado como um dos tribunais mais produtivos do Brasil, né? E com certeza isso passa por todo esforço. Isso não é por obra e graça dos senhores desembargadores apenas, né? Com certeza, né? Isso passa por todo esforço e empenho também dos servidores, que ali é a massa, né? É quem carrega o piano, até porque enquanto temos aí, não sei, aproximadamente 400 juízes, temos aí aproximadamente 6 mil servidores. Então, existe aí um esforço por parte do servidor, e na hora que o servidor precisa do Tribunal de Justiça, precisa do seu ente patronal, né, não consegue aí uma contrapartida, não consegue resolver uma questão dessa, né, que eu friso e repito, bastava apenas de uma boa vontade, né? E o que mais nos surpreende foi o posicionamento do presidente, né, que se posicionou, apesar de ter participado lá da reunião, da audiência lá no CNJ, ele se posicionou contrário, né, alegando que é uma questão judicializada. Bom,
E só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, foram quantos dias de paralisação, Pedro? Salvo engano, 70 dias. 70 dias. 70 dias. Então, automaticamente, todos esses dias foram descontados dos servidores? Não foram todos os dias, porque anteriormente a gente tinha conseguido uma decisão a favor, né, que foi um mandado de segurança preventivo, que quem julgou foi o desembargador Jorge Rachid e que nos respaldou, né, por alguns dias. Posteriormente a isso, houve outra decisão, né, essa prolatada pelo desembargador Jamil Gedeon, que decretou a ilegalidade da greve, né? E que foi uma decisão que foi colocada para o pleno. Então, dentro do fundamento jurídico do Tribunal de Justiça, né, se tratava de uma decisão de um órgão colegiado contra uma decisão monocrática, né? Por isso, a decisão do desembargador Jamil Gedeon ia se sobrepor a decisão do Rachid, porque houve ali uma decisão de um colegiado, né? Então, são alguns dias dessa greve, não sei agora te precisar quantos, mas é uma quantidade substancial, né? Muitos colegas aí ficaram com seus contra-cheques afetados, né? Houve um desconto muito grande, né? E sem falar da impossibilidade destes colegas, por exemplo, tirarem uma licença prêmio, né? Porque fica lá constada como falta, inclusive foi um pedido nosso, para que pudesse possibilitar para que esses colegas, né, tirassem suas licenças prêmios, até porque em que pese o tribunal ter decidido pela ilegalidade da greve, está judicializado e ainda não foi decidido o mérito na instância superior, né? Então, acabou prejudicando o servidor duas vezes, né? Prejudicou no seu salário, quando houve o desconto, e também restringiu aí um direito do servidor, que é de licença prêmio, né? Então, prejudicou o servidor duas vezes. É o famoso efeito cascata, né? Mas aí aquela história, né? A famosa história das teses, eles não podem terminar, permitindo decisões no decorrer do processo que possam parecer contradições daquilo que eles estão pleiteando, que é o direito de descontar dos servidores realmente, né, de caracterizar como falta. Então, caracterizando uma vez como falta, não só desconta, mas tem a repercussão com relação às outras ações, os outros direitos, né? Exatamente. Não poderia ser parcialmente, né, ou é ou não é, né? Então, o que está em jogo é isso, né? Exatamente. E vale frisar que a gente tentou aí um acordo para tentar reaver o desconto, né? Isso não ia mexer no mérito da questão, né? Em que pese ser decretada a ilegalidade da greve, você tem condição aí de negociar com o antipatronal, né? E de alguma forma você repor, né, os dias parados, e eu tenho certeza que a categoria nem ia precisar repor, porque com certeza já foi atualizado todo o trabalho, né? Pelo menos a gente não tem nenhuma reclamação em relação a isso, né? Então a gente precisava apenas de uma boa vontade por parte do tribunal, né? Que não teve. Bom, nós estamos aqui conversando com Pedro Davi, ele que é diretor do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão. Estamos tratando aqui sobre a última decisão do Pleno do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde, por encaminhamento do seu presidente da Casa, o Pleno terminou rejeitando uma proposta de conciliação que havia sido costurada, entendida, construída, elaborada em um processo
com a presença do sindicato, dos servidores da Justiça do Estado, do próprio presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e um representante do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o presidente do tribunal se comprometeu em apresentar e encaminhar ao pleno para que o pleno pudesse se posicionar. Bom, são 13h29, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já conversando com Pedro Davi aqui pelo Tribuna Sindical aqui na sua capital. Muito bem, 13h36. Eita, vista boa minha, graças a Deus, Senhor, que vista maravilhosa. Com dificuldade, tu acredita que eu ainda consigo chegar? Bom. Eu quero ver aqui, Pedro, um negócio que eu achei muito interessante. Mas na essência diz o seguinte, que a justiça não é cega. A justiça é paga para não ver. Como é que é isso? Eu sei que é parte do corpo judicial do nosso estado, você faz parte do sistema, da corte, do tribunal, né? Você é analista de sistema, não é isso? Analista judiciário. Analista judiciário. Tal, então é um camarada que está ali logo depois do juiz, está preparando as peças, os pareceres, né? Para que os juízes possam fundamentar os seus votos. Então me diga como é que você recebe um entendimento desse, de que a justiça, na verdade, a justiça não é cega, ela é paga para não ver. É um negócio meio filosófico, né? Infelizmente a gente sabe que em todas as searas de trabalho, de conhecimento, seja no serviço público, seja no privado, e a gente sabe aí o que está acontecendo no país, né? A gente sabe que existe essas irregularidades, né? Essas formas de gerência que não tem como objetivo a coletividade, né? Que não tem como objetivo o melhor para o país, né? E sim os ganhos próprios, né? A individualidade. Isso aí existe em todos os poderes, em todas as instâncias, né? E tanto público como privado. Infelizmente, o poder judiciário, obviamente, ele não está ileso, né? Ele não está intocável no que diz isso, né? Obviamente que irregularidades, né, existem aí em todas as searas, tanto públicas quanto privadas, né? E infelizmente ocorre também dentro do Poder Judiciário, né? Ocorre esse tipo de injustiça, né? De injustiça incentivada por coisas escusas. Mas a gente também sabe que, graças a Deus, né, isso aí é minoria, né? Existe também muitas pessoas comprometidas, muitas pessoas competentes, muitos juízes, muitos desembargadores, enfim, muitos profissionais no âmbito privado, mas o Tribunal de Justiça, ele não está isento, imune, né? Não está imune. E exatamente, em algumas ocasiões a gente sabe que existem essas decisões aí políticas, né? E no mínimo decisões questionáveis, né? E que a gente não sabe aí o que está por trás dessa motivação, né? Infelizmente. No caso da nossa corte, né? No caso do nosso TJ, para mim, o que mais me chamou a atenção dos últimos tempos foi o que é chamado de mudança de entendimento, Pedro, com relação ao IRDR, né? O incidente de resoluções de demandas repetitivas, certo, que é objeto de fruto de uma matéria que o próprio tribunal já havia julgado pelo menos 1.500 vezes
e manifestado o entendimento, para não dizer que não houve nenhuma divergência de todos os desembargadores, 2 apenas se posicionaram com entendimento contrários, né? E por incrível que pareça, depois de repetir essa decisão por mais de 1.500 vezes, o tribunal volta, refaz o seu entendimento e quase que pela mesma maioria, com apenas 4 desembargadores mantendo o seu entendimento anterior, a corte, através do seu pleno, refaz esse entendimento para tirar esse direito do servidor. Um negócio incrível, porque não apareceu nesse inteirinho, não apareceu nenhum instrumento diferente, nenhum fato novo, nenhuma norma, nenhum fundamento legal que pudesse justificar uma mudança de entendimento, porque não é entendimento, é interpretação e parecia muito claro o direito indiscutível dos servidores, né? Eu acho que você foi perfeito aí nas suas palavras, e você tocou em algo que corrobora aí esse entendimento aí que nos impressiona, né? Eu acho que o magistrado, ele tem um princípio do livre convencimento, e isso não impede dele mudar seu entendimento. Mas você disse uma coisa que é essencial: não houve nenhum tipo de fato novo, não houve outro tipo de algum tipo de argumento novo, né? O mesmo argumento do IRDR é o mesmo argumento da rescisória, que é o mesmo argumento da contestação do Estado na ação que o próprio Tribunal de Justiça julgou procedente dos 21,7. Ou seja, o argumento é o mesmo. E abrindo parêntese, Pedro, ainda que tivesse nesse inteirinho, tivesse surgido um novo regramento, uma nova ordem jurídica, uma nova lei, ainda assim ela não poderia retroagir para prejudicar aquele que já havia sido beneficiado por uma norma anterior, né? Pois é, né? E esse argumento jurídico, né, foi enfrentado pelos desembargadores, né, e foi firmado o entendimento a favor da implantação dos 21,7. Como não questionar esse tipo de julgamento no qual os desembargadores mudam de entendimento de forma tão rápida, sem nenhum tipo de argumento jurídico novo? É claro que é questionável, né? E aqui ninguém está culpando nem atribuindo qualquer tipo de dolo no julgamento dos desembargadores, mas é óbvio que é questionável, né? É óbvio que é questionável. E isso não só impressiona, né, a categoria, como causa uma insegurança jurídica, né? Porque como é que os desembargadores que julgaram em outrora de uma forma mudam o entendimento assim, né? Poxa, se mudar o entendimento com esse processo, eles podem mudar o entendimento com vários processos. E é por isso que se questiona, e é por isso que se diz que foram votos políticos, né? Mas a gente acredita que, em que pese o Tribunal de Justiça ter mudado de entendimento a respeito dos 21,7, a gente acredita que a Suprema Corte, que também julgou procedente a nossa ação dos 21,7, não vá mudar de entendimento, que nem o Tribunal de Justiça. Vá permanecer com seu entendimento, ainda mais porque, como foi frisado, não houve nenhum fato novo, não houve nenhum argumento jurídico novo, e vá sustentar, né? Sustentar o seu voto, sustentar o seu entendimento, e a gente vai conseguir sair vitorioso dessa questão.